Pedro, capítulo 4, versos 1 ao 11. Como nós sempre fazemos, é o nosso costume, é a nossa metodologia de estudo, nós vamos ler todos esses versos do 1 ao 11 e vamos nos apropriar de cada trechinho que é pérola, que é bênção sobre bênção, o que o Senhor nos ensina nessa palavra. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 4, versos 1 ao 11. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracherias, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amada igreja. Que palavra maravilhosa que o Senhor proporcionou para nós essa noite, hein? Que palavra abençoada e abençoadora. Ora, amados, relembrando o que nós já vimos nos estudos anteriores. Pedro, apóstolo de Cristo, agora perseguido, provavelmente encarcerado em Roma, escrevia essa carta, e essas cartas, na verdade, para encorajar, consolar e fortalecer na fé seus irmãos, aqueles outros cristãos que, assim como ele, foram escorraçados de Jerusalém pela perseguição dos sacerdotes e sendo ainda perseguidos em cada cidade sob domínio do Império Romano. Mas ainda assim, o evangelho crescia, frutificava, a igreja primitiva crescia e crescia cada vez mais, porque as forças desse mundo eram incapazes de sufocar esse movimento da Boa Nova, esse movimento que transformava o coração do homem e fazia com que ele passasse essa mensagem adiante e fazia com que agora de toda língua, povo e nação se encontrassem irmãos em Cristo e juntos, irmãos em Cristo, eles se reuniam como igreja e adotavam o caráter de um único corpo, tendo Cristo como cabeça, uma unidade
pautada na fé da boa obra redentora de Jesus Cristo, que redimiu a todos nós de nossos pecados e atravessou distâncias geográficas, séculos, milênios e chegou até nós. E somos todos, pois, herdeiros dessa palavra que vem transformando vidas, ganhando vidas para Jesus ao longo do tempo. E ainda ganhará muito mais, eu creio nisso. Amados, e nesse momento Pedro está escrevendo para seus irmãos e dando conselhos de como eles deveriam se portar uns com os outros, como eles deveriam lidar com a perseguição, com o constrangimento, com os açoites e os aprisionamentos, e alguns deles sendo martirizados, destruídos pela campanha anticristã do imperador Nero de Roma. Ora, e ainda assim o evangelho crescia. Não é maravilhoso isso, amados? O evangelho crescia, crescia. Mesmo as pessoas sabendo que seria uma vida tortuosa, que eles teriam que pagar o preço, que teriam sim que cada um carregar a sua cruz, que é o peso que nós carregamos por sermos cristãos, por nos identificarmos com Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E a partir de então somos novas criaturas, mas ainda assim precisamos das palavras de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, para reforçar, encorajar, para fazer que no ouvir a palavra inspirada pelo Espírito Santo, aquela palavra proveitosa para edificar o nosso espírito, a gente cresça de fé em fé, de glória em glória. No primeiro verso, Pedro está relembrando a base da salvação, que é Jesus Cristo e a obra redentora de Jesus Cristo. Estamos aí nos aproximando da Páscoa, essa é considerada a Semana Santa, e é bastante oportuno que agora nós relembremos, que eu sei que vocês já sabem muito bem, porque vocês são estudiosos da palavra de Deus, mas não custa nada, vamos relembrar que o que torna essa Semana Santa é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É o fato dele ter se entregue pelos nossos pecados, por ele ser quem é, Filho de Deus, o único apto para se oferecer em sacrifício pelos nossos pecados, e pelo sangue dele fomos santificados, purificados, resgatados e estabelecida uma nova aliança. E Jesus Cristo sofreu em carne, sofreu os açoites, o aprisionamento e por fim a morte na cruz, e ele fez isso para se entregar como Cordeiro de Deus pelos nossos pecados. E nada nesse mundo vai poder mudar essa verdade. E Pedro está falando no verso 1 para que nos apropriemos dessa verdade para sempre. Verso 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, ele sofreu na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Prestem atenção no que Pedro está falando aqui. Ele usa o termo armai-vos. Armai-vos, semelhante a como Paulo nos aconselha lá em Efésios 6, verso 11, quando fala de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Pedro utiliza a mesma analogia, armai-vos de quê? Também vós do mesmo pensamento. Sempre foi a intenção do Evangelho em Jesus Cristo que todos, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas diferentes culturas, vivências, apesar de cada pessoa ser um mundo, mas todas unidas numa única unidade de fé e pensamento, que é Jesus Cristo sofreu em carne, é o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados, se sacrificou para que hoje pudéssemos alcançar a graça, a misericórdia de uma nova aliança com Deus. Amados, então
Pedro está nos falando aqui: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Assim como Jesus Cristo sofreu na carne dele e morreu pelos nossos pecados, que nós agora, a partir de então, a partir do momento que nos apropriamos desse pensamento, dessa verdade, do Evangelho, entendamos que nós sofremos na carne e deixamos o pecado. Jesus Cristo conquista para nós essa separação entre o velho homem e quem nós somos agora como novas criaturas, que morreram para o pecado, assim como Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, o nosso pecado e morreu na cruz. Ele morreu com os nossos pecados e nós, quando nos apropriamos dessa verdade e reconhecemos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, nós morremos para o pecado. E agora nosso espírito é voltado único e exclusivamente para a santidade de Deus. Foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz e nos salvou. Verso 2, complementando o raciocínio do verso 1. Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, o tempo das nossas vidas a partir de agora, esse resto de vida aqui na carne que nós ainda temos, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós morremos para o mundo. Isso daí, amados, significa viver sob a percepção do preço que foi pago na cruz. Isso é tão importante, amados. Olha, isso na verdade é estratégia. Quando você vive constantemente perante o temor de Deus, refletindo, não é só na Páscoa, não é só na Semana Santa, não é só no Natal, mas dia após dia, reconhecendo quem Jesus é na sua vida e o que ele fez por você, amados. Isso é estratégia, é vacina contra o pecado. Toda vez que o pecado lhe atentar, toda vez que o pecado estiver aí tentando entrar na sua vida, para que você não permaneça o pecado, lembre-se todos os dias do sacrifício que Jesus Cristo fez, daquilo que ele fez, da obra redentora. Ele sofreu na carne dele. Ele consumiu a vida dele em nos servir, em se oferecer em sacrifício pelas nossas vidas, pela vida eterna que ele conquistou na cruz para cada um de nós. Se você reflete sobre isso todos os dias, amado, fica tão mais difícil do pecado entrar nas nossas vidas. Se a gente se lembra do preço que foi pago, de quem pagou e por quem ele pagou, foi por mim, foi por você. Isso é estratégia para cada dia negarmos nossas paixões pecaminosas. Como Pedro fala aí no verso 2, vou reler o verso 1 e o verso 2 porque eles são muito complementares. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós já não vivemos mais segundo as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é Cristo que vive em nós e dia após dia nós relembramos o sacrifício, aquilo que foi pago por nós, para que agora possamos ter mais capacidade, possamos ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus para deixar para trás as paixões mundanas, aquilo que nos fazia pecar, nossa vontade carnal, e agora vivamos obstinados, ansiosos por atender à vontade de Deus, por estar no centro da vontade de Deus. Amados, porque isso é a nossa nova identidade como cristãos. Nós reconhecemos que em Jesus Cristo uma vitória maravilhosa e eterna foi conquistada para nós. E agora a gente precisa largar do velho homem, largar das nossas paixões. Eu não acredito que alguém que genuinamente tenha sido alcançada e reconhece o que Jesus Cristo fez por você na cruz, como é que eu posso continuar vivendo da mesma maneira
que eu era antes. Jesus Cristo não é assim, ele traz transformação verdadeira em nossas vidas. Nós passamos agora a ter nojo, a repudiar o pecado, a nos envergonharmos de quem nós éramos antes, porque somos pecadores arrependidos. Nós reconhecemos que aquele que é justo, santo, 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 em quem não havia mácula nenhuma, ele, inocente, morreu pelos nossos pecados. Verso 3. Porque basta, essa palavra é maravilhosa, porque basta, já basta, o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracherias, que é basicamente o escrachar, o escarnecer, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Tudo aquilo que a carne tanto deseja, tudo aquilo que nós fizemos antes de sermos resgatados por Jesus Cristo, Pedro fala, já basta. É o bastante, já basta. Tudo que nós fizemos antes, todos os nossos pecados, já basta. Basta de toda a imundície em que estávamos imersos e estava nos tragando por um caminho de perdição. Nos tempos antes da salvação, já basta todo o mal que nós causamos para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Já basta de atendermos a nossas vontades da carne, porque dessa forma éramos escravos do nosso pecado. Jesus Cristo veio para dizer, basta de sermos escravos do pecado. Tudo o que nós éramos antes, já basta. Sabem por quê? Porque a tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. Tudo de errado que eu fiz e que eu ainda vou fazer, todos os meus pecados, tudo isso já basta. Ficou no passado, já era, não faz parte de quem eu sou. Porque todas as minhas vontades agora são atendidas, são maravilhosamente satisfeitas pela graça do meu Senhor Jesus Cristo, que me basta. Eu tirei essa palavra lá de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, bem conhecido dos irmãos também, quando Paulo admite que apesar da enfermidade, apesar de tudo, ainda que ele peça para que seja retirado o espinho da carne, Paulo reconhece que a tua graça, Senhor, me basta. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, então ele me disse, ele quem? Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pedro nos fala nesse verso 3 que nós andávamos em perdição, em condenação, nossas vidas estavam consumidas pelo pecado, nós dávamos vazão e aceitávamos e corríamos, na verdade, para as orgias, para as bebedices, para o escárnio, para tudo aquilo que não era proveitoso e condenava as nossas almas, para a inveja, para o ódio, para o rancor. Resumindo tudo isso, para atender às nossas concupiscências, nossos desejos carnais. Em tudo isso, nós éramos culpados e estávamos imersos. E Pedro fala, basta. Toda essa vida que foi perdida nessas coisas frívolas, pecaminosas e que nada se aproveita e que hoje nos causa repulsa, tudo isso basta, porque a graça de Jesus Cristo é o que nos basta, é o que nos contenta. Quanto mais imersos nós agora estamos na aura de santidade, de Cristo vivendo em nós, nossas vontades já não são mais tão importantes. Nossas vontades já não guiam as nossas vidas, mas é a vontade de Deus que nos orienta, é que nos pauta por onde caminhar, o que fazer, que atitudes tomar, sempre considerando
o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Se todos os dias meditássemos sobre esse sacrifício, amados, é garantia bíblica, nós nos afastaríamos cada vez mais do pecado. Verso 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Eu tenho certeza que quem for um cristão autêntico já se deparou com essa estranheza do mundo em relação às nossas atitudes. Eles nos difamam. O que é difamar? Eles tentam corromper a nossa fama. Porque qual é a nossa fama? É o testemunho daquilo que nós fazemos em Cristo. A partir do momento que reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e toda essa transformação de vida ocorreu, nós causamos essa estranheza, esse assombro nos olhos do mundo. Porque não somos mais nós, mas Cristo que vive em nós. E aí gera-se um rancor, gera-se uma raiva no mundo. Como assim? Marcelo não é mais desse jeito. Como assim? Vamos aqui para as nossas bebedices, para as nossas orgias, vamos satisfazer o nosso corpo, as nossas vontades. E vem Marcelo e diz, não, eu não faço mais parte disso. Isso constrange o mundo, isso incomoda o mundo. Então, o nosso testemunho passa a causar constrangimento e estranheza no mundo. Qualquer cristão genuíno, autêntico, já percebeu nos olhares das pessoas essa estranheza com que o mundo nos enxerga ao nos ver negarmos o nosso jeito, negarmos o jeito do mundo e preferirmos o jeito de Jesus Cristo, a vontade de Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versos 18 e 19, Evangelho de João, capítulo 15, versos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, isso é Jesus Cristo falando, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Já falei isso em estudos anteriores e aqui eu repito. Se existe algum dito cristão que está à vontade com o mundo, que é bem aceito pelo mundo, que não causa essa estranheza, essa difamação do mundo, se não é incomodado e não incomoda o mundo, tem algo estranho com esse cristão. Porque Jesus Cristo veio para trazer espada, separação desse mundo. Nós temos que ser sal da terra, amados. O mundo, as autoridades, os governos, não esperem que o mundo apoie o cristianismo, não faz sentido. Desde os tempos da igreja primitiva, a verdadeira igreja de Cristo, nós somos perseguidos, nós incomodamos. Se não incomoda, é porque tem alguma coisa errada, seu evangelho não está sendo sal da terra nesse mundo. Percebam isso, amados. Mas então, continuando na leitura do capítulo 4 de Pedro, vamos agora para o verso 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Talvez essa noção que falte ao mundo, mas é bastante premente, é bastante presente no coração de um cristão autêntico. Nós sabemos que haverá consequências. Nós sabemos que a Deus, Ele é santo, 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 e Ele há de julgar o mundo. E o mundo que estranha a nossa postura não acredita nisso, não tem consciência da consequência que virá pelos nossos pecados. Mas um cristão verdadeiro sabe, um cristão verdadeiro crê que há Deus sobre o trono dos céus e da terra e Ele há de julgar o mundo.
E foi justamente para sermos justificados neste julgamento que nós temos nosso advogado, que nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, que põe seu sangue sobre nós, nos lava e nos purifica de toda a imundícia. E no dia do julgamento, ele tem lá seguro em suas mãos aqueles que ele conquistou na cruz para sempre consigo, para o lugar que ele tem preparado junto ao Pai para nós, para aqueles que ele escolheu, aqueles que reconheceram no chamado dele, nosso bom pastor, nosso Senhor e Salvador. E por isso nós sabemos que os nossos atos, nossas atitudes, tudo o que fazemos tem consequências. É visto e julgado pelo justo juiz. Lá em Romanos capítulo 14, versos 10 ao 12, Paulo trabalha justamente essa ideia da prestação de contas, que nada de graça, nada a não ser a graça da salvação, mas tudo há uma prestação de contas. As bebedices, as orgias, as mentiras, os enganos, os assassinatos, as injustiças, as invejas, todo o rol de pecados no qual esse mundo jaz no maligno, tudo isso será devidamente pontuado e prestado contas ao justo do juiz, que julga com perfeição. Lá em Romanos capítulo 14, versos 10 ao 12. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Todos, 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 vivos e mortos, como fala aí no verso 5 de 1 Pedro capítulo 4. Vivos e mortos, jovens, velhos, homens, mulheres, todos, de todas as épocas, salvos e não salvos, estarão diante do julgamento. Mas qual é a diferença dos salvos? Os salvos estão salvos. Foram banhados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Epa, esses são os meus justificados. Esses não serão mais acusados dos pecados, estão livres do juízo de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo os conquistou para serem livres desse juízo. São salvos, justificados, mas cada um prestará contas daquilo que fizeram. Verso 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Amados, para aqueles que hoje estão mortos em carne, mesmo para esses, houve a pregação do Evangelho. O Evangelho, ele não se esvai com a morte, porque o Evangelho, amados, é palavra de Deus, permanece para sempre. E ainda que hoje, se for da vontade de Deus, eu venha a morrer, eu carrego na minha morte também o Evangelho, guardado para sempre em meu coração. E veja, continuando o que Pedro fala: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ainda que essa carne contaminada pelo pecado venha a morrer, o evangelho permanece para vivificar o meu espírito, segundo Deus. É essa mensagem poderosa que Pedro está pregando aqui para nós. Amado, o evangelho que há em você é vida e vida em abundância. É palavra de Deus que não passa. E essa palavra, uma vez internalizada, transformando o seu ser, mudando quem você é, pode vir o que for, pode passar o tempo que passar, pode vir a morte e esse corpo todo se deteriorar porque está contaminado pelo pecado. Mas ainda morto, eu vivo
no Evangelho de Jesus Cristo. Isso é bastante claro quando no Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26, Jesus Cristo fala justamente sobre isso. Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis nisso? Aleluia, amados, eu creio e eu sei que você aí de sua casa está bradando agora, eu creio que Jesus Cristo é ressurreição e vida, e ainda que eu morro, eu não permaneço na morte, porque é o Evangelho que é vida, vive em mim e me fará vivificar segundo a vontade de Deus. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos alcançados pelo Evangelho que para sempre habitará em nós. Glória a Deus por isso. Eu creio, Wagner, nós cremos de que esse Evangelho é vida e vida em abundância, e nem morte, nem vida, nem espada, nem qualquer carência, nem nudez, nem perseguição, nada nos separará do amor de Deus, amados. Verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Olha o alerta que Pedro está nos dando aqui. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e a bem das vossas orações. Eu achei tão interessante esse versículo, amados. Veja o que Pedro está nos aconselhando. Sede sóbrios. Sóbrios aqui está justamente significando o oposto de libertinos, o oposto de irresponsáveis. Sede sóbrios, entendam isso como responsáveis, comprometidos, dispostos ao autocontrole e à disciplina. Amados, esse que vos fala neste verso é Pedro. Lembram-se de Pedro? Aquele apóstolo muitas vezes atabalhoado, aquele apóstolo muitas vezes excessivamente emotivo, que na hora sacou uma espada e meteu-lhe na orelha de um centurião, de um soldado do Sinédrio. Esse mesmo Pedro que era exagerado e que era muito emotivo e que era muitas vezes irracível. Esse mesmo Pedro, ele agora fala: sede criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. Sabe o que ele está falando aqui? Esse é o mesmo Pedro que aprendeu com Jesus Cristo aquela lição de estar sempre alerto e vigilante durante a oração. Amados, nunca desprezem, nunca deixem de orar. Orem sempre, conversem sempre com Deus. Isso é a nossa fé em exercício. E o que Pedro está falando aqui, ele aprendeu com Jesus Cristo, quando em Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne é fraca. Nossa carne vai cair em tentação, é contaminada pelo pecado, nós somos fracos, mas o Espírito que recebe o Evangelho está pronto. E aí Jesus Cristo fala para Pedro: vigiai e orai. Esteja alerta durante as orações. Esse mesmo Pedro agora nos ensina: olha, o fim está próximo, atentem para isso. O fim de todas as coisas está próximo. Estamos cada vez mais próximos da segunda vinda de Jesus Cristo. E Pedro já reconhecia naquele tempo que estava próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Significa que nas suas orações esteja alerta, tenha compromisso, tenha responsabilidade,
esteja engajado na sua oração, que a sua oração não seja uma reza repetitiva, mas ore com um coração alerta, pensando e refletindo sobre tudo aquilo que você está dizendo, dando vazão, dando liberdade ao Espírito Santo que há em você, que fala através das suas orações. Esse diálogo com Deus é tão importante, amados. E por isso Pedro nos chama a atenção para que seja um momento de sobriedade, ou seja, de compromisso e de responsabilidade. E você só consegue fazer isso se estiver atento, se estiver alerta, que não seja uma reza repetitiva, que não seja por costume ou por tradição, mas que cada oração desperte um comprometimento no seu coração, uma responsabilidade naquilo que você está falando, naquilo que você está sentindo, em quem você está pensando durante a oração. Isso torna a oração um momento singular, diferente de qualquer outro momento do seu dia. O momento da oração é importantíssimo e Pedro nos chama a atenção em relação a isso. Verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Agora prestem atenção nesse verso. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Não é amor fraquinho, não. É amor intenso. Para com quem? Uns para com os outros. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Assim como o intenso amor de Jesus Cristo por nós cobriu a multidão dos nossos pecados, que tenhamos amor uns para com os outros, porque dessa forma a multidão dos pecados é coberta. Ao contrário do entendimento de que fazer boas ações, fazer caridade, cobre os seus próprios pecados, não é isso que a palavra está nos ensinando. Prestem muita atenção, porque muitas falsas religiões, muitas ideologias por aí tentam enfiar na nossa cabeça de que se você fizer boas obras, se você demonstrar amor ao próximo, você está cobrindo seus próprios pecados. Isso não faz sentido do ponto de vista cristão. Sabe por quê? Porque a pessoa que mais teve amor por todos nós foi Jesus Cristo. E ao fazer isso, ele fez para cobrir seus próprios pecados ou ele fez para cobrir os pecados do outro, do próximo? Respondam aí, amados. Jesus Cristo, que nos amou intensamente, não há nenhum outro ser humano nesse mundo que tenha amado mais intensamente do que Jesus Cristo. Vocês concordam? O amor dele superou toda e qualquer capacidade desse mundo, superou tudo de um ser humano. Ele nos amou intensamente. E ele cobriu seus próprios pecados com esse amor? Ou ele cobriu os pecados de quem ele estava amando? Entenderam a lógica? Então, voltando ao nosso raciocínio, não é a caridade, as boas ações, as boas práticas, esse cuidado, esse zelo que vai cobrir os nossos pecados. Não, quem cobre nossos pecados é Jesus Cristo. Mas a demonstração do nosso amor para com o outro cobre os pecados, as transgressões que o outro cometeu contra nós. Entendam, porque essa é a interpretação mais fiel do que é termos esse intenso amor uns para com os outros. Porque quando amamos intensamente o nosso próximo, todo o pecado, todas as transgressões que esse próximo cometeu contra nós está coberto pelo nosso amor. É por isso que nós conseguimos perdoar. É por isso que nós conseguimos esquecer as transgressões daquele que nos ofendeu, daquele que fez mal a nós, daquele que transgrediu contra nós. O grande amor que nós dedicarmos a essa pessoa vai cobrir os pecados. E em fazer isso, amados, estamos homenageando, vamos dizer assim, homenageando, prestando honras àquele que fez a mesma coisa por nós mesmos. Não é verdade, amados? Todas as falhas que os irmãos
cometem uns para com os outros. Todo rancor e ódio, toda dissensão que há entre irmãos pode ser desfeita, santificada e purificada pelo amor que dedicamos uns aos outros. É por isso que a palavra é fiel ao falar que o amor, esse intenso amor entre irmãos, vai cobrir a multidão dos pecados. Não os meus pecados, volto a dizer, não os pecados de cada um, mas vai cobrir as transgressões que aquele irmão cometeu contra você. Isso é perdão verdadeiro, amados. Sabe, não é um desculpe só para vamos ficar amiguinho, vamos zerar tudo. Não, é um amor verdadeiro que perdoa e joga no mar do esquecimento toda a raiva, todo o rancor, toda a ofensa que aquele outro cometeu contra você. É isso que Jesus está nos ensinando na demonstração do amor dele para conosco. Continuando, verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Sede hospitaleiros sem reclamação. Amados, não adianta você abençoar o seu irmão, fazer algo pelo seu irmão e ficar, de novo. Ah, caramba, esse chato de novo. De novo eu tô tendo que fazer. Isso é murmurar, amados. Façam o que tiverem que fazer pelo seu irmão de coração leve, com simplicidade. Aquele que que é hospitaleiro, ou seja, que vai servir e acomodar o irmão, faça isso com leveza de coração, com a predisposição guiada pelo amor de quem não vai ficar reclamando pelos cantos, nem vai jogar isso na cara do irmão. Amados, faça com coração leve. Se o irmão reconhecer ou não, o que importa é que Deus reconheça. Pedro nos exorta a sermos mutuamente. Eu sou hospitaleiro com Wagner, Wagner é hospitaleiro comigo. Mutuamente, correspondentemente, sejam hospitaleiros uns com os outros e façam isso sem reclamação, sem murmuração, com desapego, com leveza de coração, com alegria em servir ao próximo. Para finalizar, versos 10 e 11, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, a cada um de nós, Deus concedeu dons. Deus concedeu um dom. Com certeza não há ninguém que faça parte da família de Deus que não tenha a semente do divino em seu coração, que não tenha aquilo que Deus colocou para você exercitar em seu amor para com o próximo. Você tem um dom, amado, com certeza tem. E faça isso em servir uns aos outros. Sirva. Mais importante do que ser servido, não espere ser servido, não espere reconhecimento, mas sirva de acordo com o dom que Deus te concedeu. Deus lhe concedeu dons, com certeza lhe concedeu um dom, e eu arrisco dizer mais de um dom. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa com força nos braços, com disposição, você é simpático, você é sociável, você consegue perceber a dor do próximo. Deus lhe deu um emprego que lhe permite juntar um dinheirinho para abençoar o irmão, para abençoar a obra. Com certeza Deus lhe concedeu dons. E faça isso, como a palavra nos fala, para servir uns aos outros. Sabe? Ele quer misericórdia, ele não quer sacrifício. Ele quer misericórdia, sabe? Ele quer que tenhamos esse amor intenso uns para com os outros. E um amor que não fica da palavra. É um amor que se reflete em atitudes, em demonstrações verdadeiras, genuínas de amor ao próximo. Em colocar a mão no arado, em colocar o seu dom para servir o próximo. É assim que Deus quer que façamos, amados. Que sejamos bons
despenseiros da multiforme graça de Deus. O que essa palavra quer dizer? Quer dizer que nós vamos dispensar a graça de Deus para todos ao nosso redor. E na sua multiforme, a graça de Deus tem várias formas. Amados, eu já vi a graça de Deus se revelar no irmão que estava varrendo o chão da casa do outro. Eu já vi a graça de Deus se manifestar no partir do pão. Eu já vi a graça de Deus se manifestar em um irmão e visitar o outro no hospital. Eu já vi a graça de Deus se manifestar em um irmão ajudar um que seja mais idoso, que está lá sozinho e está precisando de uma conversa, de um ombro amigo. A graça de Deus se manifesta de várias maneiras, mas ela se manifesta através do irmão que ama o seu próximo. Daquele que ama intensamente, está disposto a servir o próximo, e dessa forma a graça de Deus se manifesta. Seja aquele que fale de acordo com a sabedoria de Deus, e quem serve, faça isso com a força que Deus colocou em você. Lembrando, o verso 11 nos lembra que todo esse exercício dos dons, da capacidade que Deus colocou em cada um de nós, não é mérito nosso, mas em todas essas coisas reconheçamos que é a força de Deus em nós, é o Espírito Santo de Deus em nós, é a capacidade de Deus em nós, é o dom que Deus colocou em nós, para que em todas essas coisas o mérito não seja nosso, mas que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, porque tudo isso que nós somos e que nós temos é por conta de Jesus Cristo em nós, e a Ele é quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! Amém, amados? Vamos orar para encerrar esse estudo maravilhoso que Deus nos concedeu? Vamos orar juntos como igreja, amados, abençoados por essa palavra que eu sei que tocou fundo em nossos corações e vai causar mudanças de atitudes. O povo de Deus está crescendo de fé em fé e glória em glória. Aleluia!